Recentemente saiu o trailer da 4ª temporada de Jujutsu Kaisen, e como eu sou uma grande fofoqueira, era óbvio que eu vinha trazer um pouco disso pra vocês. Então vamos acompanhar tintim por tintim tudo que aconteceu nesse trailer. Aqui nós temos muitos momentos e referências importantes que a galera que acompanha o mangá também com certeza captou. Então se você acompanha tudo só pelo anime, você provavelmente vai tomar alguns spoilers. Se é que você já não tomou, né? E o trailer começa com Kenjaku jogando o reino da prisão bem no fundo do oceano. Momento esse que a gente já viu um pedacinho na 3ª temporada. Mas agora a gente tem a explicação do porquê que aquilo estava acontecendo. E é o Kenjaku tentando manter o Gojo o mais longe possível de qualquer civilização. Além de dar, é claro, mais trabalho pra ele. Caso ele consiga de alguma forma fugir desse reino da prisão, ele vai ter que se preocupar em agora sair do fundo do oceano. Essa cena do Kenjaku não nos é revelada no mangá até o capítulo 221, que é o ponto na história em que o Gojo consegue sair da sua prisão. O que me deixa um pouco na dúvida em como o anime vai repassar essa linha do tempo. Logo em seguida disso, a gente tem uma mini montagem de vários momentos que a gente já viu acontecer na 3ª temporada, só pra dar aquela relembrada. Depois disso, a gente volta de novo pro Kenjaku em uma cena em que ele tá entrando numa caverna, com uma iluminação muito bonita, diga-se de passagem, em um momento que a gente reconhece como aquele em que ele tenta manipular o Kogane e acabar com os jogos do abate. E a gente sabe que ele só faz isso depois da luta contra Yuki e o Chozo, onde ele ameaça Kogane dizendo que usaria Tengen para desfazer as barreiras e acabar com o jogo do abate à força, obrigando Kogane a aceitar o acordo em que o jogo do abate seria encerrado após a morte de todos os jogadores, com exceção do Sukuna e do próprio Kenjaku. Imediatamente depois disso, a gente vai direto para um momento que foi muito esperado pelos fãs até agora, que é a luta do Hakari contra o Kashimo, em que o Hakari já chega chegando em uma pose que a gente acha bem familiar de animações feitas por fã representando esse momento da obra até então. Esse momento do trailer também acaba com um mistério que vinha assombrando o sono de muita gente até esse momento finalmente chegar, que é o de qual seria a cor da energia amaldiçoada do Hakari durante o seu jackpot. E apesar de muita gente estar especulando que seria verde, o trailer nos revela que é um azul. Mas é um azul meio esverdeado, vai? Então dá pra dizer que era verde também. A gente tem o Kashimo se exibindo um pouquinho também, com todos aqueles containers levitando por conta da eletricidade dele. E a gente tem o Hakari abrindo seu domínio. E meu Deus do céu, que animação linda, senhores. Eu vou chorar. Também tem o Hakari com essa cara de cachorro maluco dele enquanto ele faz isso, que, bom, Hakari, né? E a gente também tem essa breve confirmação de que os relâmpagos do Kashimo são, na verdade, roxos. E assim, toda essa especulação de o que é a cor de tal coisa é algo que a gente sabe que só existe no mangá. Porque, bom, é tudo em preto e branco, né? Mas enfim, essa sequência inteira tá maravilhosa e a gente já sabe que a luta completa vai ser Absolute Cinema só por esse pedacinho aqui. Logo adiante, a gente vê também um velhinho parado em cena, que é alguém que a gente reconhece como parte do clã Kamo. E o motivo pela qual a gente tá vendo isso aqui é porque esse é o momento em que o Noritoshi finalmente volta pra casa pro seu clã. Até esse dado momento, a gente tem informação de que o Noritoshi é o herdeiro do clã Kamo. Ele é o próximo na linha, mas a gente nunca viu ele interagindo muito com outros membros do seu clã, pelo menos no anime, e essa provavelmente vai ser a primeira vez em que a gente vê isso acontecendo. Falando em Noritoshi, é ele mesmo que aparece logo em seguida no próximo clipe. Ele só tá parecendo um pouquinho diferente aqui porque ele cortou o cabelo. Veja bem, lembra que eu falei que ele era herdeiro do clã Kamo? Pois então, ele cortou o cabelo justamente por ter sido deserdado pelo clã após o Kenjaku reivindicar a liderança e controle desse clã. Então Noritoshi cortou o cabelo como forma de revolta contra o controle do Kenjaku. E ele tá junto com a Maki, que eles aparecem lutando contra algum espírito amaldiçoado muito rápido. O que vocês acham que é, hein? Fica aí a dica. Inclusive a Maki tá parecendo o próprio diabo em alguns desses frames aqui. Puxa, como ela é má. Será que ela não tem coração não, menina? Indo mais pra frente, a gente tem uma cena do Kenjaku na Casa Branca, continuando essa saga dele de falar com líderes mundiais. No final da 3ª temporada, a gente já viu ele falando com outros líderes, como o da China, e o motivo pela qual ele segue fazendo isso é porque ele quer que outros países se envolvam no jogo do abate também. Mais adiante, a gente também vê a Yuki Tsukumo e o Chozo lutando juntos. A gente sabe que eles foram deixados encarregados de proteger a Tengen no final da última temporada, e eles estão lutando contra alguém que eles deixam transparecer que é o Kenjaku. A gente já sabe muito bem o que vai acontecer depois daqui. Pelo menos pra quem acompanha só o anime, essa também é uma das lutas mais esperadas do momento. Isso porque até esse ponto a gente ainda não sabe o que a técnica da Yuki faz, e a gente também não sabe muito bem todo o potencial do Kenjaku. E o Chozo, bom, é o Chozo. Ele tá ali pra proteger a namorada dele, ou pelo menos tentar. E sim, eu sei que eles não são um casal oficial, mas no meu coração sempre vão ser, me deixa sonhar. A gente também vê um trechinho das colônias sendo marcadas e preenchidas pelo que eu acredito que seja a chegada dos soldados americanos, tendo em vista que a gente acabou de ver o Kenjaku conversando com um dos líderes mundiais. E finalmente chegamos no potencial momento mais esperado da temporada, com a aparição do Megumi. Aqui a gente vê ele fazendo um sinal de mão que a gente reconhece muito bem a essa altura do campeonato. O Megumi tá tentando summonar uma Horaga de novo. Até porque é o Megumi, né, gente? Ele faz
faz isso pelo menos uma vez em cada temporada sempre que ele é assolado por qualquer menor inconveniente. Tudo bem, ele não fez isso na terceira temporada, mas a terceira temporada foi consideravelmente mais curta que as demais, ou seja, ele só não fez porque ele não teve tempo, porque se tivesse... Tá bom, vou parar. Mas francamente falando, essas já foram vezes demais pra ele ter ameaçado fazer essa técnica que devia ser considerada tão importante por ser suicida. Só que dessa vez a ameaça é bem real, porque logo no frame seguinte a gente consegue ver uma silhueta bem familiar sendo refletida nos olhos do Megumi. E é o Sukuna, gente, eu não vou fazer mistério aqui não. Mas olha só que coisa curiosa. Nesse momento do trailer a gente também tem acesso a um pedacinho de diálogo do Megumi perguntando: quem é você? O que é estranho, porque a gente sabe que o Megumi sabe quem é o Sukuna. Então se essa figura refletida nos olhos dele é o Sukuna, não faria sentido ele estar perguntando quem é você. Mas ó, pega a visão, eu juro que tudo vai fazer sentido. Isso acontece porque essa linha de diálogo não é do momento em que ele tá enfrentando o Sukuna e tentando invocar uma Horaga, mas sim do momento em que pela primeira vez o Megumi encontra Yoruzu, logo depois do plot twist dela ter possuído o corpo da irmã dele, e aí sim ele pergunta: quem é você? Essa cena por si só são 2 tapas na cara da audiência sem nem dar tempo pra gente respirar e processar a informação. A gente tem o trauma do Megumi vendo o corpo da sua irmã sendo possuído pela Yoruzu, a revelação da própria Yoruzu e tudo isso sendo imediatamente ofuscado pelo fato de que o Sukuna agora toma posse do corpo do próprio Megumi. Logo depois a gente também tem um frame pequeno do Yuji gritando, o que não é nenhuma novidade sob o sol, mas deixa ele que o bichinho tá sofrendo, o que também não é nenhuma novidade sob o sol. Mas se a gente olhar bem o cenário ao redor, parece que ele tá rodeado de gelo, o que pode indicar que talvez a Uraumi esteja por perto. E isso sim é uma novidade. A gente também tem uma ceninha do Yuji perplexo encarando alguma coisa que eu acredito que seja o momento em que ele tá vendo a Hana sendo jogada lá de cima feito um saco de batata pelo Sukuna depois de ter acabado com a vida dela, mas é só minha teoria. Agora, essa cena específica do Yuji gritando gerou certas controvérsias em certas redes sociais que eu não vou falar o nome, mas vocês já devem imaginar. Isso porque nesse momento a gente consegue ver que o Yuji tá sem as marcas do Sukuna no rosto dele, e por isso muita gente pensou que talvez o estúdio estivesse utilizando inteligência artificial, o que eu não sou, diga-se de passagem. Sério, gente, eu vejo os comentários de vocês, isso magoa. Só não me magoa mais do que ver vocês assistindo todos os nossos vídeos e shorts e mesmo assim não se inscrevendo e nem virando membro. Ai, eu vou chorar. ChatGPT, por favor, coloca aqui um trecho meu chorando pra gerar comoção e manipulação emocional. Obrigada. Enfim, utilizando a inteligência artificial para fazer as animações, o que eu particularmente acho bobagem. Eu duvido muito que esse seja o caso. A minha teoria é de que ele só não tá com as marcas no rosto dele porque o Sukuna já não tá mais no corpo dele. E tudo nos leva a crer, inclusive o próximo clipe que a gente tem desse trailer, de que isso acontece porque agora quem tem posse do Sukuna é o Megumi. Ou na verdade é o contrário, né? Que a gente sabe muito bem que quem tá possuindo quem aqui na verdade é o Sukuna. Inclusive esse próximo trecho em questão é justamente um lembrete daquilo que a gente já viu em outras temporadas. Aqui a gente se vê dentro do domínio do Sukuna com uma recriação daquela cena da primeira temporada que a gente já conhece, que é o acordo que o Yuji fez com o Sukuna, dizendo que ele poderia tomar posse do corpo dele por 1 minuto caso ele dissesse aquela palavra-chave, que é o "me obedece, pô". Tô só brincando, só mais uma pista e mais um lembrete que eles dão pra gente de que o inevitável chegou. E enfim, o trailer nos mostra que temos muitos motivos pra termos altas expectativas nessa temporada. Ao que tudo indica, é aqui também que a gente vai ver o Satoru Gojo sendo liberto. E além de vários outros momentos muito esperados que eu já mencionei por aqui. Afinal, eu sou uma fonte de informações totalmente confiável. Até porque eu sou um ser humano e eu não preciso de 2 litros de água pra dar uma resposta errada. Eu posso muito bem fazer isso de graça.